Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Resolvi gravar essa videoaula para a gente fazer correção de uma atividade que eu passei para vocês aí na plataforma e também fazer revisão de alguns conceitos, né? Voltar a alguns conceitos, porque vocês em breve vão ter um simulado, né? Para fazer uma nota de vocês do bimestre. E eu vou voltar com vocês então a alguns conceitos. Nós vamos trabalhar então substância, matéria, mistura, solução. E o primeiro conceito é o que é matéria? Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, tem volume e ocupa lugar no espaço. Matéria. Quando você pega uma porção limitada dessa matéria, a gente tem um corpo. E a partir do momento que você pega o corpo e trabalha ele em algo que pode ser utilizado pelo homem, nós temos o quê? Um objeto. Então, a árvore seria uma matéria, o tronco de uma árvore, um pedaço de uma árvore seria o corpo, e esse pedaço dessa árvore trabalhada em uma mesa, em uma cadeira, seria o objeto. Lembrando que toda matéria, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, né? Qual a diferença principal desses 3 estados? No estado sólido, a matéria ela tem forma e volume definido. Então, se eu tenho essa caneta, em qualquer local que eu colocar essa caneta, ela vai ter o mesmo formato e a mesma quantidade de massa, ou seja, tem forma e volume constante, definido. Isso é o quê? O estado sólido da matéria. O estado líquido. O estado líquido ele tem uma forma variada, então onde você colocar esse líquido, ele vai adquirir o formato daquele ambiente, mas o volume vai ser constante. Se eu pego 1 litro de água de uma garrafa, eu tenho 1 litro no formato de uma garrafa. Se eu pego esse mesmo 1 litro de água e coloco dentro de uma bacia, ele vai adquirir o formato da bacia, mas continua sendo 1 litro de água. Então, tem o quê? O formato variado mais o volume definido. Já o estado gasoso, ele tem forma e volume variados, ou seja, de acordo com o ambiente, ele vai adquirir um formato e um volume definido naquele ambiente. Então, o formato e o volume são variados no estado gasoso. Quando a gente pega a substância no estado sólido e passa para o estado líquido, nós temos uma mudança de estado físico, do sólido para o líquido, que recebe o nome de fusão. Então, fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Quando eu pego o estado líquido e passo ele para o estado gasoso, eu tenho também uma mudança de estado físico que recebe o nome de vaporização. Então, vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Dentro da vaporização, nós temos 2 tipos de mudança. Tem a evaporação e a ebulição. Qual a diferença? As duas são passagem do estado líquido para o gasoso. Só que na evaporação, ocorre de forma espontânea e lentamente, não tem uma temperatura específica. Por exemplo, é quando eu coloco uma roupa no varal para secar, ela vai evaporar lentamente de acordo com a temperatura do ambiente. Já no caso da ebulição, a água também vai evaporar, só que na ebulição há fervura e uma temperatura determinada. No caso da água, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Então, na passagem do estado líquido para o gasoso através da ebulição, tem que haver fervura e tem que atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Um exemplo disso é quando a gente coloca a água para ferver com o café, né? A água vai entrar em ebulição. A partir do momento que ela adquire o quê? A fervura, ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius e começa a evaporar, passar do líquido para o gasoso. Então, a gente pode ver que da passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tem o quê? Um aumento de temperatura. Então, essa substância ela vai ganhar temperatura para poder o quê? Passar de um estado para o outro. Já do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, tem uma perda de temperatura, vai diminuir a temperatura. Exemplo, do estado gasoso para o estado líquido, nós temos uma mudança de estado chamada de condensação. Que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, né? Um exemplo disso é a precipitação da chuva,
Um outro exemplo é quando está fazendo comida, se você pega ali de um determinado tempo, você tira, levanta a tampa de uma panela ali que está fazendo um arroz, você vai verificar que existem gotas de água ali na tampa daquela panela. Por quê? Porque o vapor subiu, encontrou com a temperatura mais fria, resfriou e tornou-se água novamente. Quando passa do líquido para o sólido, vai ter um processo chamado de solidificação. Ou seja, vai solidificar aquela matéria, vai se tornar sólido. Um exemplo bem comum que nós temos é a da água, quando a gente coloca no congelador e vira gelo, né? E nós temos uma outra mudança de estado também, que passa diretamente do sólido para o gasoso, que recebe o nome de sublimação. Ou seja, a substância, a matéria, ela passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Um exemplo muito comum disso é a naftalina, aquelas bolinhas de veneno que coloca para evitar barata, evitar insetos dentro do guarda-roupa, ou também um outro conhecido que é o gelo seco, que quando entra com a temperatura ambiente, ele evapora imediatamente, né? Agora nós vamos olhar aqui a primeira atividade que eu passei para vocês, dessa lista aí, tá aí, ó. O gás carbônico pode ser obtido no estado sólido, conhecido comercialmente como gelo seco. Um cubo de gelo seco, exposto às condições ambientais, sofre uma diminuição de tamanho transformando-se em vapor. Essa mudança de fase é conhecida como... Acabei de explicar para vocês, né? Passou o gelo seco, estava no estado sólido e passou para o vapor. Então, qual que é a mudança de estado? Sublimação. Letra C. Nós temos outra questão também. A questão número 2 vai tratar sobre temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Temperatura de fusão. Nós sabemos que fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, tudo que ocorrer, toda temperatura que for antes da temperatura de fusão, essa substância vai estar no estado sólido. Depois da temperatura de fusão, essa substância está no estado líquido. Temperatura de ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, antes da temperatura de ebulição, essa substância está no estado líquido e depois da temperatura de ebulição vai estar no estado gasoso. Aí veio mandando aqui a gente verificar através desse quadro e olhar qual a temperatura, em qual estado está essa temperatura de acordo com as opções abaixo. Aí falou aí, ó, a número 2, letra A, falou que a substância número 1, ela é sólida a 15 graus Celsius. A 15 graus Celsius, vamos localizar 15 graus Celsius aqui na nossa tabela. 15 graus, ele vai ser maior que menos 110 e menor que 76. Ele está aqui no meio. Então, a 15 graus Celsius, essa substância número 1, ela é líquida. Então, aqui está falso, porque fala que é sólido. Substância 2, a 70 graus Celsius. A 70 graus Celsius, 70 é maior que 40 e menor que 190. Então, 70 está aqui no meio também, que também vai ser líquido. Está falando que a substância número 2 é líquida a 70 graus Celsius. Verdadeiro. Vamos ver o motivo das outras estarem erradas. Número 3, está falando que a substância 3 é líquida a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius é menor que 19, então 10 está antes. Porém, então ele vai ser sólido. Ela é sólida, então aqui é falso. Substância 4 está falando que é sólida a 3.200. 3.200 é maior que 3.000, então está de cá. 3.200 vai ser gasoso. Aqui diz que é sólido, então é falso. E por último, substância 5, a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius vai ser maior que menos 170 e menor que 35, que está aqui no meio. Então, ela vai ser líquida. E aqui se fala que é gasosa. Então, aqui também é falso. A questão número 3 fala aí, ó, o conhecimento das propriedades físico-químicas da substância é muito útil para avaliar condições adequadas para sua armazenagem e transporte. Considere os dados das 3 substâncias seguintes. Aí tem a tabela, né, falando do estanho, do flúor e do césio. É correto afirmar que em um ambiente a 35 graus Celsius, sob pressão atmosférica, a substância 1, 2 e 3 apresenta, respectivamente, nos estados físicos. Vamos olhar aqui a 35 graus Celsius. O estanho, ponto de fusão do estanho é 232, 35 é menor, então o estanho está no estado sólido. O flúor, o ponto de fusão é menos 220
e o ponto de ebulição é menos 188. Então, a 35 graus Celsius, ele está no estado gasoso. E o césio, o ponto de fusão dele é 28 e o ponto de ebulição 678. Então, 35 graus está aqui no meio, então ele vai ser líquido. Então, apresento respectivamente nos estados sólido, gasoso e líquido. Letra A. Questão número 4. Os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria, conforme figura a seguir, envolve a transferência de calor. Dentre esses processos que envolvem, respectivamente, a absorção e liberação de calor. Lembrando que eu falei que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, absorve calor. Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, perde calor. Então, a opção correta aqui seria o quê? Letra B, sublimação, que no caso é do estado sólido para o gasoso, vai absorver calor, e solidificação, que no caso aí do líquido para o sólido, que está perdendo calor. Então, a opção correta, letra B. Questão número 5, muito parecida aí também, ó. Nós temos que analisar temperatura de fusão e de ebulição dessas substâncias, mercúrio, amônia, benzene e naftaleno, e depois marcar em qual estado físico elas se encontram a 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius, o mercúrio, ele vai estar no estado líquido, porque 30 graus é maior que menos 38,87 e menor que 356, então está no meio, então o mercúrio ele é líquido. 30 graus Celsius, na amônia, ela vai estar no estado gasoso, porque 30 é maior que menos 33. O benzeno a 30 graus Celsius, 30 graus Celsius é maior que 5,5 e menor que 80, então está aqui no meio, no estado líquido. E o naftaleno, 30 graus Celsius, 30 é menor que 80, então ele está antes da temperatura de fusão, ele está no estado sólido. Então a opção certa ficou líquido, gasoso, líquido e sólido. Letra C. A última questão aí, número 6. Os materiais podem ser reconhecidos por suas propriedades. No intuito de estudar as propriedades da água, foi realizado um experimento usando chapas de aquecimento, béqueres e água em diversos estados de agregação, sob pressão normal, como mostrado na figura a seguir. Através das representações macro e microscópicas, observando o experimento e considerando os conhecimentos fundamentais da matéria, observa-se. Aí tem aí, ó, matéria no estado 1, né? O gelo. No estado 2, líquido. E no estado 3, já entrando em ebulição, né? Em estado gasoso. Aí tá aí o número 1. O sistema 1 apresenta água no estado sólido e temperatura inferior a 0 graus Celsius? Sim. O sistema número 1, a água está em formato de gelo, é sólido, e para estar sólido tem que estar abaixo de 0 graus Celsius. Verdadeiro. Número 2, o sistema 2 apresenta água no estado líquido e a temperatura é menos 10 graus Celsius. O número 2 realmente está água em estado líquido, só que a temperatura do estado líquido é de 0 graus acima e não inferior a 0 graus Celsius. Número 3, o sistema 3 representa o início da ebulição da água e a temperatura é maior que 100 graus Celsius. O sistema número 3 está iniciando a ebulição da água e realmente tem que ser maior que 100 graus Celsius, de 100 graus Celsius acima, o início da ebulição. Verdadeiro. O número 4 fala, o sistema 3 representa a ebulição da água que se inicia a 80 graus e termina a 100. A gente sabe que é falso, né? Porque a temperatura de ebulição se inicia com 100 graus Celsius. Então, a opção correta aí ficou a opção 1 e a opção 3, letra C. Então, nós terminamos aí a correção dessa atividade, né? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui na plataforma, que eu estarei aqui direcionando vocês no que for preciso. Até mais.